E aí pessoal, aqui é o Gabriel. Já imaginou como seriam as nossas construções sem o concreto armado? Bom, primeiramente, o concreto armado é uma estrutura reforçada com barras de aço junto ao concreto. O concreto por si só é muito forte contra compressão, quando ele está sendo apertado. Porém, se torna frágil quando o assunto é tração, como se fosse o contrário da compressão. A tração é quando se tenta esticar um corpo. Veja a imagem para entender essa diferença um pouco melhor. E nesse último caso da tração, as barras de aço reforçam a estrutura. Mas esse tipo de concreto nem sempre foi presente. Um exemplo disso é o antigo Império Romano. Esse tipo de estrutura ainda não existia, então os arquitetos e construtores da época utilizavam os modelos de construção onde o concreto não sofria tração, apenas compressão, como em colunas, fundações e cúpulas. Um dos maiores exemplos de pé até hoje é o Panteão, construído há 2000 anos no próprio Império Romano, e toda essa estrutura em forma de domo sem nenhuma barra de ferro atravessando. Com o passar do tempo, o Panteão desenvolveu rachaduras, mas até hoje ele está longe de oferecer um risco de queda. Mas com o passar do tempo se viu a necessidade de deixar o concreto mais seguro. Caso contrário, hoje a gente não construiria lajes, prédios e entre outras coisas. Então a adição de barras de aço foi muito bem-vinda. Mas quem foi o revolucionário que teve essa brilhante ideia de colocar as barras de aço no meio do concreto? Seria um grande engenheiro ou talvez um grande físico dessa época? Não, e nem foi apenas uma pessoa, mas hoje vamos falar de quem provavelmente foi o principal. Na verdade, a ideia veio de um jardineiro francês que chamava Joseph Mounier, em 1867, que fabricava os seus próprios vasos e utilizando antes barro cozido. Com esse material, os vasos eram frágeis e caros demais, ainda mais se você quisesse um vaso grande. E então ele viu a possível solução no concreto. A parte boa é que era bem mais rápido e barato, já que não precisava esperar cozinhar igual o barro. A parte ruim é que não resolveu muito. Os vasos continuavam frágeis, então ele teve a ideia de colocar pedaços de aço para reforçar a estrutura dos vasos. E não é que funcionou bem? Joseph não tinha estudo a essa área. Ele não tinha como saber que o cimento se ligaria tão bem com os metais. Foi descoberta por tentativa e erro. O concreto e o aço se juntam tão bem, de uma forma tão perfeita, que quando essa estrutura sofre um estresse de curvatura ou tração, o esqueleto de aço absorve esse estresse e evita rachaduras. São dois materiais em apenas um. E essa composição fez do concreto o material mais multiuso de todos os tempos e talvez o mais confiável para a construção civil. Outra coisa que não tinha como o Joseph saber naquela época é que os materiais não são estáticos, ou seja, eles não ficam ali paradinhos. Na verdade, os materiais, e sejam eles do tipo que for, os materiais dilatam e comprimem, variando de acordo com a temperatura. Vamos imaginar um prédio. Um prédio durante um dia quente, ele vai dilatar com o aquecimento, vai ficar um pouco maior. Já durante as noites frias, ele vai comprimir, vai ficar um pouco menor. É como se os materiais respirassem. Óbvio que essa diferença no olho não é perceptível. Um exemplo disso é a Torre Eiffel, que no verão ela chega a dilatar até 15 centímetros do seu tamanho original. O interessante é que cada material possui o seu próprio coeficiente de dilatação, ou seja, o tamanho que esse material vai expandir variando de acordo com a temperatura. Uns materiais mais e outros menos, mas o concreto e o aço têm esse valor muito próximo, é quase idêntico. Se o concreto dilata, o aço dilata junto com ele. Então seria um problema ter o coeficiente diferente. Vamos imaginar que o aço dilatasse mais do que o concreto. Então ele cresceria até rachar o concreto. Felizmente isso não acontece. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.